Provérbios capítulo 24, versículo 10. Minha palavra para vocês, para o nosso coração, está apenas neste verso. Eu penso que serei breve para a gente poder participar da ceia. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito deste verso. 24, 10. Que diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Permita-me ler em outra versão, então você só ouça. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Vou ler na versão corrigida. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, é que a tua força é pequena. E eu vou ler na versão a mensagem. Quem desiste num momento de crise é porque realmente é um fraco. Pois é. Eu queria conversar com você, amado, sobre atitudes certas diante da adversidade. Atitudes certas que nós precisamos ter diante da adversidade. Quando eu falo de adversidade, eu estou falando de coisa que todos nós vivemos. Não dá para passar nesta terra sem enfrentar adversidade. A nossa tradução chama de angústia. Angústia é algo que é uma adversidade. É uma dor que ultrapassa a dor física. É uma dor que chega nas emoções. Se te mostras fraco diante desta dor, Provérbios vai dizer, é porque a tua força é pequena. Talvez nesses últimos anos a gente tenha escutado, pelo menos eu tenho escutado muito a palavra resiliência. Não sei se vocês já ouviram gente falar desse assunto. Resiliência está no fato, por exemplo, um elástico, você consegue esticá-lo e quando você solta, ele volta ao estado que antes ele já estava. Ele tem resiliência, ele resiste. Você estica e aí solta, ele volta à sua normalidade. Quem tem carro sabe, todo carro tem mola. Mola, conjunto, meio que enrolado assim, você pode apertá-la e ela resiste àquele aperto. Mas quando você solta, ela volta ao seu estado normal. Ela tanto fecha quanto abre. Ela tem uma alta capacidade de resiliência. Amados, nós seres humanos também temos que ter esta capacidade. A capacidade de resistir aos vendavais, resistir às adversidades, resistir às angústias que nós temos que enfrentar na nossa vida. E aí, Provérbios, eu li para vocês aqui em 4 versões, Salomão entendeu que aquele que se mostra fraco diante da adversidade, na verdade não é o tamanho da adversidade que é revelada, mas é o tamanho dele ao enfrentar a adversidade. Deixa eu tentar te ilustrar. Chegou até mim um problema. A maneira como enfrentarei esse problema revelará se forte sou ou se fraco sou. Não é o tamanho do problema, é o meu tamanho que é revelado ao enfrentar este problema. E aí, amados, eu trouxe aqui para a gente pensar 2 coisas importantes de como que a gente deve enfrentar as adversidades da vida. Primeiro, a sua postura diante da adversidade revela o tamanho da sua força. A sua postura diante da adversidade revela o tamanho da sua força.
Qual é o tamanho da sua força? Salomão vai dizer: o tamanho da sua força é revelado na proporção da sua postura diante das dores que você enfrenta na sua vida. Então, fraco não é quem diz ser fraco, e forte não é quem diz ser forte. Na verdade, fraco é aquele que se porta como fraco diante do problema. Forte não é aquele que diz ser, mas é aquele que, quando chega o problema, ele se porta como forte. A Bíblia diz: esse é forte. Por isso que o Salmo vai dizer, né, que o justo, aquele que teme a Deus, não se atemoriza de má notícia. Antes o seu coração é firme, confiante no Senhor. A notícia ruim chega, mas porque o coração dele está firmado em Deus, ele não treme a base. É como, por exemplo, um sujeito que vai ao médico, o médico dá para ele um diagnóstico cruel, um diagnóstico terrível a respeito da sua saúde, e ele sai de lá feliz, e o médico fica preocupado: o que está acontecendo? Você entendeu o que eu te falei? Entendi, médico, mas acontece que eu tenho um Deus que não me permite vacilar diante das adversidades. Eu sou forte em me portar diante das adversidades. Pois é, nós estamos, amados, diante de um texto que nos encoraja a enfrentar a adversidade com ousadia, a enfrentar a dor com uma postura de um vencedor, mas não enfrentar a adversidade já se entregando para ela, porque se a adversidade chega, eu me porto como fraco, eu já decretei a derrota para mim. Compreendem? Pois é. Eu vejo isso na Bíblia. Salmo 144, verso 1, o salmista diz assim: bendito seja o Senhor, rocha minha. Aí por que, ô salmista, que Deus é bendito? Ele vai dizer: é bendito porque é minha rocha. Por que que você louva Ele? Aí ele vai dizer assim: que me adestra as mãos para a batalha. Adestrar, eu tenho animal. Quem de vocês tem cachorro, tem gato, ou qualquer outro animal? Um animal adestrado é um animal preparado. Quem adestrou, preparou ele para fazer tal coisa diante de tal situação. O salmista está dizendo: Senhor, o Senhor é bendito, porque o Senhor me adestra, o Senhor me ensina, o Senhor é o meu professor, e o Senhor me prepara para a batalha. Sabe o que é interessante? Ele não está dizendo o seguinte, que o Senhor vai me livrar da guerra. Ele vai dizer: o Senhor me prepara para a guerra, porque viver é guerrear. Quem vive está diante de uma luta. Nós estamos diante de uma luta. Todo ser vivo está diante de uma guerra. E o salmista diz: eu te bendigo, porque o Senhor me prepara para esta guerra. O Senhor me adestra para ela. O Senhor não me isenta dela, mas o Senhor me prepara para enfrentá-la. Pois é. Amados, nós precisamos, sem dúvida, de aprender isso. Agora escute-me. Forte não é quem bate, mas quem aguenta a pancada. Consegue compreender? Forte não é quem bate. Forte é quem aguenta a pancada. Ah, eu sou forte. Por que você é forte? Porque eu bato. Isso não revela a sua força. Eu quero ver quão forte você é quando a adversidade chega diante de você. Por quê, amados? Por que uma pessoa, às vezes, está com a unha encravada? Unha encravada. Diante da unha encravada, ele não consegue vir na igreja. Por que você não vem na igreja? Eu estou com a unha encravada. Diante da unha encravada, não consegue fazer um arroz. Por que você não faz arroz? Porque eu estou com a unha encravada. Diante da unha encravada, por que você está na cama o dia inteiro? Porque eu estou com a unha encravada. A unha encravada. Não deixou ele vir na igreja, não deixou ele fazer um almocinho dele, deixou ele na cama o dia inteiro. A unha encravada. O outro chegou diante do médico, o médico falou: meu filho, você está com um problema sério, você precisa de tratamento urgente, é radical. O sujeito continua vindo na igreja, o sujeito continua fazendo almoço, o sujeito sai da cama de manhã. Qual que é a diferença de ambos? Um com a unha encravada quer morrer, o outro cheio de problemas e sérios quer viver. Qual que é a diferença de um para o outro? É a postura diante da adversidade. Então, pastor, o senhor está dizendo que não é o tamanho da adversidade que me define? Não, eu estou dizendo que a sua postura diante delas é que define você. Se chega um problema, seja grande ou pequeno, se você se portar como fraco, na verdade está revelando quão fraco você é. Está compreendendo? Pois é. A segunda verdade que eu quero pensar aqui com você. Segundo,
por maior que seja a adversidade, é preciso aprender a fazer na adversidade caminhos. Eu acho isso aqui interessante. Chegou um problema para você, irmão? Procure saída, procure solução, procure alternativa. Não adie, mas em frente. Eu li um livro, o livro dizia sobre aqueles que, como chama? Os bandeirantes. Você sabe o que é um bandeirante? Bandeirante é um cidadão que enfrentou um lugar antes não pisado por homens. Estava descendo aqui a Serra do Arraial, aí eu pensei, já pensaram isso? Quem foi o primeiro bandeirante que veio no Alto Caparaó? Você já pensou o primeiro que pisou aqui? Nunca ninguém tinha pisado. Foi o primeiro. Lugar cheio de montanha. Ele deve ter vindo com a foice na mão, um matagal montanhoso, frio, e ele veio, foice na mão, abrindo o caminho, porque toda vez que você desbrava, você abre caminho. Então escute aqui, quando um problema chega diante de você, você tem que aprender a ser um bandeirante, a desbravar caminho. Pastor, estou diante de uma situação que não tem saída, então provoque saída. Não tem um caminho, não tem uma solução, então provoque a solução. Pega uma foice, usando a minha figura, e começa a abrir caminho, porque você vai desbravar. Daqui a pouco vai vir gente seguindo o trilho que você deixou. Eu pensei isso com relação ao pico. Quem já foi ao pico viu que tem um trilho lá, e mesmo assim você só vai com guia. Tem um trilho, mas você já pensou o primeiro que foi ao pico? Só mato, um frio de doer, não sabe que rumo tomar e nem caminho seguir, mas ele foi desbravando o caminho, e porque ele desbravou o caminho, você tem acesso lá. Então escute-me, amados, quando você estiver diante de uma adversidade, aprenda a abrir caminhos diante da adversidade. Ô pastor, o meu problema é familiar. Lute para que o caminho seja aberto e você atravesse essa dor, atravesse esse problema. O meu problema é financeiro. Abra caminhos, procure alternativa, procure saída. E eu vou lhes dizer uma coisa: cuidado para você não deixar para amanhã. Amanhã eu resolvo, amanhã chega, amanhã eu resolvo, chega, amanhã eu resolvo. Problema que hoje não é enfrentado é problema maior e mais difícil amanhã. Eu lembro de Davi e Golias. Diz a Bíblia que Golias, porque ninguém enfrentou ele, Golias se aproximava. Tem homem aí não? Hoje ele está aqui. Não tem homem não? Daqui a pouco ele está aqui. Golias que não é enfrentado, maior fica e mais perto de você está. Está entendendo? Então escute, diante de Golias, diante de problemas, de adversidades, nós precisamos enfrentar, até que surge Davi no cenário, e Davi fala assim: você é grande, mas o meu Deus é maior. Quem é você para lutar contra o Deus vivo? Pega uma funda, vence o gigante derrotado. Pois é, agora o povo está celebrando a vitória de um garoto que entendeu que a briga era espiritual. Então, amado, escute uma coisa: gigante que não é enfrentado hoje se torna maior e mais perto amanhã. Abra caminho, procure alternativa, procure caminhos para solucionar o problema. Eu lembro, amados, e chego aqui para concluir para vocês o seguinte: primeiro, o dia da adversidade, o dia da angústia é uma realidade para todos nós. Você não está passando? Celebre, sem ser pessimista, você passará. O dia da angústia, o dia da adversidade chega para todos nós. Ou você passou ontem, ou você está passando hoje, ou você passará amanhã. Não tem escape. Se ela chega, então tome cuidado. A maneira como você se portará diante dela vai definir se você vai vencê-la ou se você será vencido por ela. Se ela chegou e eu me portei como fraco, eu já decretei a minha derrota antes mesmo de lutar. Então chegou uma adversidade, enfrente no poder de Cristo, para que você abra caminhos para solucionar o problema. Segundo, escute a segunda lição: quem se mostra fraco para a adversidade, deu a ela o troféu da vitória. Se chega um problema, independente do tamanho, mas me portei como fraco, eu estou entregando o troféu da vitória. Adversidade, você me venceu.
Não importa o seu tamanho, mas eu já estou me entregando, eu já estou me rendendo antes mesmo de lutar. E tem muita gente que nem lutar, luta, que nem enfrentar, enfrenta, mas já está entregando o troféu da vitória para a adversidade. Terceiro, o nosso maior exemplo, amados, o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. Eu amo isso, porque diz a Bíblia, quando você vai ler Hebreus 12, 2, a Bíblia diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Aí o texto vai dizer: ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Há inúmeros exemplos na Bíblia de Jesus indo para a cruz e indo para a cruz intencionalmente. Ele mesmo dizia, se você perceber João 18:4, sabendo, pois, Jesus de tudo que lhe havia de suceder, adiantou e perguntou: a quem que vocês estão buscando? Estão procurando Jesus, ele mesmo se entrega. Gente, quem vocês estão buscando? Estou aqui. Eu vou à cruz, Jesus, e eu vou intencionalmente, eu enfrento o problema. Eu não fujo do problema. Jesus ainda diz em João 13:1, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor Jesus enfrentou e enfrentou até o fim. Pois é. Eu termino dizendo para vocês o seguinte, amados. Sem dúvidas a gente tem problemas, a gente tem adversidade, mas a minha palavra aqui é como que você se comporta diante delas. Como fraco ou como forte? Se te mostrares fraco no dia que ela chega, é porque a tua força é pequena. Ô pastor, mas o que eu vou fazer? Eu quero te lembrar do que a Bíblia diz. A Bíblia diz para nós, a Bíblia diz que o Senhor, o nosso Deus, está conosco. 1 João 4:4, filhinhos, vós sois de Deus. Amado, chegou um problema, se lembre de quem você é filho. Chega uma adversidade, se lembra quem é o seu pai. O seu pai não é esse da terra que eu estou falando, o seu pai não é o influente, não é o conhecido, o seu pai é o Deus Todo-Poderoso. João está dizendo para mim, filhinhos, vós sois de Deus e vocês têm vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Chegou uma adversidade, se porta como um gigante, não porque gigante você é, mas se porta como um gigante, porque filho do Deus eterno você é. Se você é filho, Ele está contigo, se você é filho, Ele é seu pai, e se você é filho, Ele te protege, Ele te ama, Ele te conduz. Então eu termino a minha palavra dizendo para você o seguinte: diante da adversidade, encare o problema. Talvez você está precisando de encarar o problema com o teu filho, encarar o problema conjugal, encarar a situação financeira, encare essa adversidade, encare debaixo da mão poderosa de Deus, encare, porque diz Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Se te mostras fraco, a tua força é pequena, mas se te mostras forte, a adversidade está derrotada, no nome e no poder de Cristo. Foi Cristo quem nos deu o exemplo de enfrentar e não fugir. Se Ele enfrentou a maior de todas, por que nós fugiríamos das menores de todas? Vamos participar da ceia? Chamar a equipe de cânticos aqui.